Um 737 MAX da Gol acelerava rumo à decolagem naquela noite quente do Rio de Janeiro com 109 pessoas a bordo. O que aconteceu a seguir poderia ter sido um dos maiores acidentes da aviação brasileira. Mas não foi. Então vem aí uma história com um final feliz. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Era uma típica noite de verão lá no Rio de Janeiro, enquanto um Boeing 737 MAX se preparava para a decolagem rumo a Fortaleza, no Ceará. Passageiros embarcavam, as bagagens eram carregadas e a pista do Galeão precisava de uns reparos no balizamento, que são as luzes da pista, no jargão da aviação. Ao final do embarque, estavam a bordo 103 passageiros e 6 tripulantes. No comando do voo, estava um comandante experiente, com 8.756 horas de voo, e o primeiro oficial, com 3.962 horas de voo, ambos bem familiarizados com o modelo 737 MAX. O comandante realizou o curso de piloto privado no Aeroclube de Bauru em 1989. E o segundo piloto realizou o curso de PP no Aeroclube de São José do Rio Preto em 2008. Como se tratava de um voo doméstico padrão, os procedimentos seguiam normalmente. A tripulação de cabine, que era composta por 4 comissários, preparou toda a cabine para a decolagem. Do lado de fora, nas pistas e taxiways, outra equipe também estava trabalhando naquele mesmo momento. 2 técnicos de manutenção do balizamento do aeroporto do Galeão. Esses profissionais têm a importante função de manter as luzes da pista operacionais e visíveis para os pilotos, especialmente em operações noturnas ou de baixa visibilidade. Por volta das 22h05, horário local tudo agora, tá? O Boeing foi autorizado a alinhar na pista 10, a principal pista de decolagem do aeroporto naquela madrugada. Você reparou que no mundo da aviação, ter tudo à mão e na hora certa é fundamental, né? Aqui no estúdio é igualzinho. Às vezes, no meio de uma gravação, a gente percebe que está faltando alguma coisa aqui no estúdio, que eu preciso rápido. Aí, ó, eu pego o meu celular e eu abro a daqui. Dá para pedir desde coisas para supermercado, um café e biscoito para manter energia, pilhas e o melhor, chega rapidinho, em até 15 minutos, dependendo da sua região. Pronto, ó, pedido feito. E a daqui entrega em várias cidades assim em volta de São Paulo, tá? Então se você é da grande São Paulo, vale a pena conferir se a daqui já está na sua região. Tudo bem? Essas duas, tá bom? Obrigado. Olha aí, ó. Nem deu tempo de revisar o checklist e já chegou tudo. Use o meu cupom exclusivo LITO25 e tenha R$25 de desconto para compras acima de R$149. Essa oferta é válida para clientes novos e antigos, limitado a 3 usos por CPF. E se você ainda não tem a daqui, baixe agora por esse QR Code que está aqui na tela em algum lugar ou pelo link que está aí na descrição do vídeo e receba o que você precisa em até 15 minutos, dependendo da região. Esta é a última chamada para você garantir o seu desconto de R$25 com o meu cupom. Daqui é o seu copiloto para as rotas e turbulências do dia a dia. A partir de agora, a gente vai mostrar o que ocorreu em ordem cronológica, com a marcação de tempo, tá bom? Para dar para entender melhor. 22h03 e 18 segundos. O veículo de manutenção, responsável pelo balizamento, entra em contato com a torre solicitando autorização para entrar na pista. 27 segundos depois, às 22h03 e 45 segundos, a torre autoriza o ingresso do veículo na pista 10. O controlador, que estava na função de torre, TWR, executa corretamente o bloqueio da tela no sistema TATIC, que indica visualmente, em um sistema de computador, a interdição da pista para tráfego aéreo. Com o bloqueio, ninguém pode decolar daquela pista. E esta operação foi confirmada por gravação em vídeo lá da torre. Até aqui, tudo dentro do procedimento.
Mas então, às 22 horas, 7 minutos e 3 segundos, aproximadamente 3 minutos e meio depois, sem verificar se o veículo de manutenção já tinha deixado a pista e sem realizar a varredura visual, o mesmo controlador que tinha bloqueado o sistema TATIC desbloqueou a tela e autorizou a decolagem do Golf Papapá. Enquanto isso, o supervisor, que continuava na sala mesmo após o fim do seu turno formal, estava usando o celular pessoal, como mostram as imagens de segurança da própria torre. O manual de operações lá da Torre do Galeão proibia expressamente o uso de aparelhos eletrônicos na área operacional. Mesmo assim, mesmo com a tela indicando pista ocupada, mesmo sem a varredura visual, mesmo com o veículo ainda no meio da pista, a autorização de decolagem foi dada. E a distração do celular impediu que o supervisor percebesse a situação de risco. 12 segundos depois, às 22 horas, 7 minutos e 15 segundos, percebendo uma possível omissão e com um resquício de memória, o controlador se vira para o supervisor e pergunta: "Você tirou a manutenção?" Esse aí é o desenho do arranjo das pessoas como elas estavam sentadas na torre. Aos 22 e 7 e 51, o supervisor responde com espanto: "Não, não." E o controlador fala: "Ai meu Deus." 3 segundos depois disso, o Papa iniciou a corrida de decolagem, às 22 horas, 7 minutos e 54 segundos. No exato momento em que os pilotos aplicaram potência nos motores, o avião estava a 2.000 metros de distância do veículo e a 34 segundos do ponto estimado de impacto. A decolagem poderia ter sido abortada pelo controlador depois que ele falou: "Ai meu Deus." Mas não foi, e o avião ainda estava parado. Aqui eu mostro uma parte do relatório que eu grifei sobre fatores humanos. Segundo Decker, do ano de 2007, outro fator que pode ter contribuído para o gerenciamento inadequado do erro pelos ATCO, que são os controladores, tem relação com a hesitação de alguns operadores em agir diante de falhas operacionais evidentes, motivada pelo receio de serem expostos, responsabilizados ou formalmente implicados em apurações internas ou investigações conduzidas pelo Estado. Em outras palavras, pode até ter passado pela cabeça do controlador em abortar uma decolagem, mas e se não fosse necessário? E se o carro já tivesse saído? E se isso? E se aquilo? E a investigação? Entendeu? É isso que esse autor demonstra nesse livro de fatores humanos. Às 22 horas e 8 minutos, 6 segundos depois, o supervisor, sem dar qualquer alerta de emergência, simplesmente fala pelo rádio com que se comunicava com o veículo: "Manutenção, balizamento, livre pista 10. Ele não mencionou que havia uma aeronave em procedimento de decolagem. Ele não usou a fraseologia padrão. Ele nem disse quem estava chamando, que ele tinha que falar: "Manutenção, balizamento, é a Torre Galeão." Neste momento, o avião estava com pouco mais de 100 km por hora e poderia rejeitar a decolagem ainda, com pouca energia, sem nenhum problema. Mas nada foi feito. O veículo demorou 15 segundos para responder à torre, porque não tinha entendido que a mensagem era para eles. Mas responderam depois que estava saindo pela taxiway Charlie Charlie, ao invés de dizer que ainda estava no centro da pista e iria livrar na Charlie Charlie. Às 22, 8 minutos e 17 segundos, o carro ainda estava no centro da pista, parado. Os 2 ocupantes estavam no carro. Um dos 2 percebeu que tinha um avião decolando e saiu do veículo correndo. O outro se abaixou no banco do carro. O 737 MAX já estava a 283 km por hora, que é 153 nós, bem próximo da velocidade de decolagem. Os pilotos avistaram o carro no centro da pista, a 185 metros de distância. Só que não dava mais tempo para nada. Em apenas meio segundo, o comandante pressionou o pedal do leme para a direita e fez o avião responder imediatamente, desviando-se o suficiente para fazer com que o avião passasse sobre o veículo, entre o motor
e a fuselagem, sem atingir o trem de pouso principal. Exatamente às 22 horas, 8 minutos e 32 segundos. O teto do veículo foi completamente destruído, assim como vários painéis do avião, a PEC de ar-condicionado, o sistema hidráulico, o atuador rotativo do flap. E pessoal, se fosse um 737-800 e não o MAX, a gente não sabe o que teria acontecido. Porque o MAX ele é mais alto que o 737-800. Então ele arrancou apenas a parte superior da caminhonete. O 737 é mais baixo e o impacto poderia ter tido uma outra proporção devastadora. Por isso, o título desse vídeo, O Milagre do Galeão. E também a gente só pode aplaudir os pilotos desse voo também, né? Porque depois que eles efetuaram o desvio, minimizando o impacto, eles iniciaram a rejeição de decolagem de alta energia, parando 1000 metros depois da colisão com a caminhonete. Muito bem treinados. Neste momento, a torre ainda não sabe o que aconteceu. Havia pontos cegos na pista por causa da vegetação elevada em alguns pontos ali no Galeão. E eles não conseguem definir o problema, sem saber se o veículo tinha saído, se não tinha saído a pista ativa. E esses pontos cegos, nessa visão dos controladores, foi um dos fatores levantados pelo CENIPA. Às 22 horas, 8 minutos e 57 segundos, o Papa chama a torre e informa: abortamos a decolagem, tinha um carro no meio da pista. Nenhuma resposta da torre. Às 22 horas, 9 minutos e 14 segundos, o comandante repete: trombamos num carro no meio da pista, dá 10. Só então a torre começa a entender a gravidade do que aconteceu. Um minuto depois, às 22 horas, 10 minutos e 13 segundos, um dos ocupantes do veículo chama a torre, informando sobre a colisão, em estado de choque, e pedindo o fechamento da pista 10 e o acionamento dos bombeiros. Às 22, 11 minutos e 13 segundos, o supervisor finalmente diz: vou acionar o brado de emergência. Depois da informação de colisão pelo avião, a torre demorou 2 minutos e 26 segundos para acionar o brado de emergência. Isso é muito crítico, porque tempo é essencial quando acontece alguma coisa errada. Uma vez que foi acionada a emergência, os bombeiros e todo o sistema de emergência do Galeão funcionou perfeitamente. Quando os bombeiros chegaram no avião, os freios estavam incandescentes. Foi uma rejeição de decolagem de alta energia. Então, se tivesse iniciado um princípio de incêndio, essa demora em acionar a emergência teria sido crítica. Isso não pode acontecer. O relatório do CENIPA possui diversas páginas explicando conceitos profundos de fatores humanos, de memória, de reconhecimento de situação, de tomadas de decisões. Se você se interessa por esse assunto, vale a pena ler, para poder entender como que pessoas treinadas, experientes e competentes podem falhar assim por causa de fatores organizacionais, complacência, não aderência a procedimentos e distração. Mas como é que isso aconteceu? Como que uma aeronave foi autorizada a decolar enquanto um carro de manutenção estava parado na pista? O relatório do CENIPA foi bem claro, houve falhas graves por parte dos controladores de tráfego aéreo do Galeão. Segundo o CENIPA, esse incidente foi classificado como uma incursão em pista com colisão. Mas a gravidade do que aconteceu vai além dessa batida. O que o relatório revelou é uma cadeia de falhas humanas e sistêmicas. Atenção reduzida, atitude negligente, cultura permissiva, memória operacional falha, processo decisório ineficaz, percepção comprometida, supervisão ATS deficiente, supervisão gerencial ausente, documentação ambígua, falta de cultura justa, falta de uso obrigatório de audiofones, ausência de controle sobre distrações eletrônicas e reincidência de erros não corrigidos. E aqui, uma pausa, porque o relatório menciona isso com todas as letras. A Torre do Galeão
já tinha um histórico recente de incursões em pista. Entre julho e dezembro de 2024, 4 eventos semelhantes tinham ocorrido, todos com padrão semelhante: falta de varredura, liberação de pista sem checagem e erros de comunicação. E nada foi corrigido. Nas semanas seguintes ao incidente, o aeroporto do Galeão passou por uma série de auditorias operacionais. A torre de controle foi submetida a inspeções conduzidas pela ANAC, pelo CENIPA e pelo DCEA, com foco na aplicação de todos os protocolos previstos para autorização de decolagem. Foi determinado, por exemplo, que nenhuma autorização de uso da pista seria emitida sem verificação visual explícita, ou seja, o controlador deve confirmar fisicamente, com os próprios olhos ou por câmeras operacionais, que não tem nenhum obstáculo visível na pista antes de liberar qualquer tráfego. Além disso, os setores da torre passaram por reestruturação de turnos. Em horários de menor movimento, como na madrugada, seria obrigatório manter pelo menos um segundo operador dedicado à supervisão ou vigilância cruzada. Uma das ações mais rápidas tomadas foi o lançamento de um programa emergencial de atualização de consciência situacional e CRM, que é o gerenciamento de recursos de equipe. Esse tipo de treinamento, que é comum entre tripulações de voo, passou a ser aplicado também a controladores. Esse incidente acendeu o alerta para algo que já era discutido já tem alguns anos no Brasil: que o nosso país ainda carece de tecnologias automatizadas para evitar incursões em pista. Inspirado no modelo do ASDE-X americano e do ASMGCS europeu, o DCEA iniciou um estudo para avaliar a implementação de sistemas de detecção automática de veículos e aeronaves em posição de risco em tempo real. As primeiras análises indicaram que pelo menos 12 aeroportos brasileiros, incluindo Guarulhos, Brasília, Confins, Galeão, Santos Dumont e Salvador, deveriam receber prioridade para esse tipo de modernização. E lá no Galeão, em específico, foi instalada uma câmera de alta definição no topo da torre de controle, com um zoom óptico motorizado e visão noturna, que permite um melhor monitoramento da pista 10 durante as operações noturnas. E ainda teve outras ações, como por exemplo a substituição imediata desses controladores envolvidos, a adoção de strip funcional no sistema TATIC para veículos em pista. Se você não sabe o que é strip, aguarda que vai sair um vídeo que a gente gravou na Torre de Guarulhos, e aí você vai entender. Luzes vermelhas nos consoles como alerta: na hora que você bloquear a pista no sistema TATIC, vai acender uma luz vermelha na cara do controlador. E proibição reforçada do uso de celulares. E também que fosse verificada a implantação de uma via de serviço paralela para veículos, paralela à pista, evitando a pista principal. E ainda que o nome dos tripulantes não tenha sido divulgado oficialmente, não no relatório, relatos internos revelam que a tripulação recebeu elogios formais e menções honrosas pela empresa aérea, pelo desempenho técnico e controle emocional no momento da colisão. A gente só tem que aplaudir mesmo. E um dos controladores envolvidos foi afastado temporariamente para requalificação e posteriormente reintegrado. E a ele foi oferecido apoio psicológico e acompanhamento da chefia do serviço regional. Um dos ocupantes do veículo que foi atingido é um técnico com mais de 15 anos de experiência em balizamento. E ele declarou em depoimento interno que ele chegou a pensar que não sairia vivo daquela noite. Esses testemunhos humanos, assim, eles reforçam a importância de se enxergar a aviação não como um sistema infalível, mas como uma rede de pessoas executando funções complexas e que não devem deixar um erro passar por não aderência a procedimento. Além do mais, o CENIPA cita também que a torre conversava com o avião em uma frequência e em outro rádio com o pessoal dos veículos. E já se provou, através de outros acidentes que ocorreram pelo mundo, que se você tem uma pista, você deve usar uma frequência para todo mundo que estiver naquela pista. Então foi sugerido que se avalie, que se façam estudos para que os carros, os veículos que adentrarem a pista, também tenham um rádio usando a mesma frequência da torre.
Esse caso vai ficar conhecido informalmente como o milagre do Galeão. Mas talvez o mais importante seja entender que não foi um milagre assim no sentido místico. Foi sim o resultado de uma tripulação muito bem treinada e preparada, junto com um avião moderno, mais robusto do que os do passado e projetado para resistir melhor a impactos. E principalmente uma cadeia de erros que, por sorte, parou um segundo antes do abismo. E o CENIPA reforça isso no relatório, ao afirmar que a aviação aprende com os quase acidentes, tanto quanto com os acidentes fatais. E eu concordo plenamente. Nós temos acesso à leitura deste belo relatório final no site do CENIPA. E como profissional da aviação, eu me emociono ao ver a diferença que o fator humano, quando bem treinado ou quando negligenciado, pode fazer na aviação. O avião atingiu um veículo parado no meio da pista durante uma velocidade impressionante na decolagem. E ainda assim, ninguém perdeu a vida. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se você valoriza esse trabalho de contar histórias que fizeram e fazem a diferença na segurança da aviação, considere se tornar um membro do canal. Além de apoiar financeiramente a continuidade desse trabalho, de criar estes gráficos para poder mostrar e contar o que aconteceu e você ter um entendimento melhor, você tem acesso exclusivo a conteúdos inéditos, lives especiais e o seu nome aqui nos créditos finais dos vídeos em que ele aparece para sempre. Um grande abraço e até o próximo voo!